Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão. Nós estamos aqui hoje com muita alegria para começar o quarto livro da Palavra de Deus, o quarto livro dos 5 livros de Moisés, que recebem o nome de Pentateuco. O próprio nome já diz, é Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Nós já estamos no quarto livro. Hoje, dia 118 do nosso propósito, Números, capítulo 1. Meu querido irmão, continue com a gente nesse propósito. Ontem nós tivemos uma live maravilhosa. Quero agradecer a todo mundo que participou dessa live. Muita gente participou. Tivemos um sorteio ali daquele mimo, né, precioso. Aliás, está até aqui ainda, tem que entregar uma xícara de porcelana lindíssima. Oferecimento aí do nosso irmão Paulinho, né, da sua empresa, Caricatum. Quem ganhou foi a Ezi. Vai ter uma lembrança aí desse tempo maravilhoso. Lembrando que sempre no final nós vamos ter uma live e vamos sortear um mimo aí. E como eu falei, irmãos, isso não é para atrair mais pessoas para o grupo, até porque não adianta a pessoa estar nesse grupo e não ter o desejo de aprender. Nesse grupo deve ficar aqueles que têm esse desejo de aprender do Senhor, de se relacionar com o Senhor, de crescer na graça, no conhecimento. Aqui é o lugar onde você aprende a Bíblia e é o lugar também onde nós oramos juntos. Eu oro por vocês, eu sei que tem muita gente orando por mim e vamos continuar assim, lendo um capítulo por dia. Hoje, primeiro de Números, primeiro capítulo, uma oportunidade enorme para você convidar pessoas para participar conosco, entrar nessa jornada. Estamos começando o quarto livro aí, também no iniciozinho. O link para o convite está na descrição do grupo, tá? Você pode clicar lá, copiar e mandar para a pessoa. A pessoa deve ter o desejo aí de entrar e fazer parte conosco. Lá também tem os passos, que é ler um capítulo por dia da Bíblia, orar todos os dias por um motivo que você escolher. Nós temos mantido uma rotina de oração aí por todos os irmãos. Temos uma reunião de oração permanente de terça a sábado, sempre às 5h30, 5h40 da manhã. Eu e o pastor Luciano estamos sempre orando. Às segundas-feiras, aos domingos, ele faz esse papel, ele está orando com os irmãos também, todos os dias orando por vocês. E também, lembrando que a gente está tentando mudar. Todos nós precisamos melhorar, eu preciso melhorar, você também. Você sabe melhor do que ninguém naquilo que você precisa melhorar. E a gente melhora por fé, irmãos, não é fácil mudar, mas a gente melhora por fé. E a gente sabe que fé a gente adquire através do conhecimento da Palavra de Deus. Então vamos lá para o capítulo 1 do livro de Números. É interessante que na Bíblia hebraica, na Torá, o livro de Números ele não tem esse número, ele não tem esse nome, ele recebe um nome de uma palavra hebraica que quer dizer no deserto. É porque narra a história do povo no deserto. Então, só para a gente situar no capítulo 1 aqui, eu vou deixar uma tabelinha que vai descrever para você tudo que acontece no capítulo 1, mas já vou adiantar para você que nós temos aqui registrado o primeiro censo do povo de Deus, registrado após a saída aí do deserto. Então eu queria deixar para vocês aqui uma tabelinha onde nós vamos explicar tudo o que aconteceu nesse capítulo e a gente vai tentar entender aqui, passo a passo, qual é o propósito do Senhor em revelar todas essas coisas. Só para os irmãos terem uma ideia, como é que a gente sabe quando isso aconteceu? A Bíblia ela é precisa em narrar os dias que foram acontecendo. Quando houve a primeira Páscoa lá no Egito ainda, o ano novo judeu passou a ser contado a partir dali. Aquele era o dia 1 do 1 do 1. Era o primeiro dia do primeiro ano dos judeus. Os judeus contam o seu calendário até hoje a partir dessa data. E é interessante que após saírem ali, no primeiro dia do segundo ano, foi o dia ali da inauguração do tabernáculo. E aí nós vamos ter, né, como já vimos aqui o capítulo que fala sobre as festas, quais eram os dias das festas, nós já falamos sobre isso aí, abordando lá o livro de Êxodo, o livro de Levítico, perdão. Então tem as datas certinhas de todos os eventos. Por exemplo, a Páscoa, o Cordeiro Pascal, ela começava no dia 14 do primeiro mês, depois no dia 15 nós tínhamos as festas ali dos pães asmos, ou os pães ázimos, e todas as datas marcadinhas, né? E aqui, pessoal, quando é que acontece esse primeiro censo? O livro de Números vai nos revelar que aconteceu no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano da saída do Egito. Então, logo após o tabernáculo pronto, o povo já tinha vivido aquilo ali no Sinai, as leis haviam sido entregues, o tabernáculo havia sido construído. Então, no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano, que seria o dia 1 do 2 do 2, nós temos aí o primeiro censo. O que consistiu o primeiro censo? O censo consistiu em contabilizar aqueles que tinham 20 anos para cima, para homens, né, lógico, aptos para a guerra. Então, aqui nós temos uma contabilização das pessoas aptas para a guerra, porque vamos lembrar que o povo estava marchando para tomar uma terra. Por isso esse censo era importante. Lembrando que o livro de Êxodo estabelecia que cada pessoa, ali no período no momento do censo, cada deveria pagar um percentual em prata no momento do censo. Essa arrecadação seria um valor utilizado aí para a manutenção do país e, lógico, para a manutenção das coisas de Deus. Nós vamos ver que os levitas não vão ser contados. Então, nesse tempo em que as pessoas estão em guerra, o tabernáculo, tudo aquilo que girava em torno do serviço de Deus deveria ser ali preservado, mantido. Então, toda essa arrecadação, ela viria para o Senhor, para o tesouro do Senhor. E é interessante, você pode ler lá, você vai perceber que Deus estabelece um líder para ajudar nessa contagem. Um líder de cada tribo.
E nós temos aí as tribos listadas. Aqui na tabelinha você vai ver, tribo de Rúben, começando aí pelo mais velho, Rúben, Simeão, Judá, Isacar, Zebulon, José tem porção dobrada. Vamos lembrar que nós não temos a tribo de José, porque Jacó, ele toma para si como uma adoção, ele diz lá no momento da bênção, meu é Manassés, meu é Efraim. Ou seja, ele adotou aqueles filhos para ele, portanto, nós temos a tribo de Efraim e Manassés, que são descendentes de José. Nós temos Benjamim, temos Dan, Azer, Gade e Naftali. Perceba que nessa tabelinha não tem a tribo de Levi. Por quê? Porque os levitas eles não foram contados para ir à guerra, como está aí no versículo 47 e 49. E por que isso? Porque eles deveriam, esse próprio capítulo vai mostrar, que eles deveriam continuar ministrando ali nas coisas de Deus. Isso significa que, mesmo em meio às batalhas, irmãos, a nossa adoração, o nosso culto ao Senhor não pode parar. Nós temos exemplos históricos e bíblicos também. Vale lembrar, por exemplo, Paulo e Silas na prisão, ali cantavam louvores a Deus. Pedro na prisão, e as pessoas oravam, e Pedro orava, e o anjo libertou a Pedro. Vamos lembrar de João na ilha de Patmos, no dia do Senhor, encontrava-se ali meditando no dia do Senhor. Então, queridos irmãos, é próprio a continuidade da adoração a Deus em meio às guerras, em meio às situações difíceis. Vamos lembrar que todo esse censo apontava para o levantamento dos homens capazes de ir à guerra. O livro de Êxodo vai narrar que saíram de lá, do Egito, cerca de 600 mil homens. E aqui nós vamos ter o nome dos líderes: Elisu, filho de Zedeu, Selomiel, Zurizadai, filho de Zurizadai. Não vou ler todos os nomes não, irmãos, mas fica aqui a dica, você que não tem filho ainda, cada nome mais exótico que o outro. Você quer ter um filho com um nome único, dê um nome da Bíblia, tem uns nomes aí bem especiais, né? Você já pensou seu filho chamar Zurizadai? Você conhece quantos com esse nome? Aminadab, Zedeur, né? Tem uns aqui que a gente até acha. Agora, Pagiel, enfim, fica aí a dica para você. Esses homens, líderes, quando a gente lê assim, né, que privilégio, foram nomeados líderes e ajudar a contar as tribos, porque Deus queria saber o nome de cada valente que iria ali, por fé, agora tomar a terra que Deus havia prometido. E olha, não era pouca gente não. Se você vê aí, Rúben, 46.500, Simeão, 59.300. É por isso que esse livro recebe o nome de números. Nós vamos ver aí muitas contagens das tribos, etc e tal, muita contabilização. O total, olha aí na tabelinha, 603.550 valentes. Olha aí, irmãos. 603.550 valentes. Não é pouca gente, não é muita gente. Não é à toa que o povo do Egito tinha medo desses homens, né, se rebelarem. Vamos lembrar que aqui só está contabilizando homens de 20 anos para cima. Mulheres não iam à guerra porque mulheres elas ficavam cuidando dos filhos, lógico, da casa, e as mulheres também procriavam, né? Elas não podiam ir à guerra. Não havia isso dentro do contexto judeu, hebreu, e ainda no que Deus estabeleceu, é isso que deve ocorrer, viu, irmãos? Você que é homem aí, deixa eu dizer, você tem que ser o valente da sua casa. Pelo amor de Deus, se entrar um rato na sua casa, quem tem que ir lá resolver o problema é você, não vai chamar sua mulher não. Entendeu? Você é o valente. Não deixa que se inverta os papéis. Então, se tiver uma guerra, quem tem que ir para a guerra é um homem, para proteger a sua família, ele é que está à frente. Isso é que é ser cabeça. Ser cabeça não é ser arrogante não, mas ser cabeça é assumir o cuidado, né? É tomar a frente, é no sentido de ser o primeiro a sofrer e a pagar o preço aí para proteger os demais. Então as mulheres não iam, as crianças também não, e também as pessoas inaptas, né? Os deficientes não iam, ou alguém que tinha algum problema não ia à guerra. Então nós temos aqui 603.550 que marcharam ali vendo o poder de Deus, numerosa multidão, chegaram ali, e nós vamos ver no livro de Números e Deuteronômio, que eles chegaram ali para tomar posse daquela terra e recuaram. Desses 603.550 homens, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Os demais, 603.548 homens morreram no deserto. Então, vamos ver isso aí lá na frente. Eles vão dizer assim, o Senhor armou uma cilada, os nossos filhinhos vão morrer. A turma que tinha 20 anos para baixo. Pois são eles que vão herdar a terra prometida. 603.548 homens cairão no deserto. Apenas 2, Josué e Caleb, porque creram, entraram na terra prometida. Então, queridos irmãos, quantas pessoas têm a oportunidade de ver a glória de Deus, mas por falta de fé, por falta de confiar no Deus que tudo faz, não faltou nada para esse povo, Eles foram libertos com a mão poderosa do Senhor, sem pegar numa arma do Egito. Deus deu pão do céu, carne, água da rocha, nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Deus manifestou sua glória no meio desse povo. O que faltou, irmãos? Não faltou nada, mas faltou fé. Não faltou nada para que não cresce. Mas a dureza do coração era tão grande, o egoísmo era tão grande, o instinto de autopreservação e de confiança no seu próprio braço e na sua própria força era tão grande, que diante dos desafios eles recuaram. Eu queria terminar fazendo uma reflexão. Você, meu querido irmão, o que faltou para você nessa caminhada?
Inclusive o Senhor garantiu, ó, pode ir tranquilo e não precisa contar com os levitas não, deixa eles me servindo aqui, vocês vão fazendo lá que vocês vão dar conta. Estou com vocês. Vou expulsar esse povo dessa terra. Não temam. Mas eles temeram e não herdaram a terra prometida. Não tem nada mais frustrante, irmãos, nós vamos ver isso. Não tem nada mais frustrante do que quase chegar lá e não chegar. Mais feliz é aquele que nem tentou, do que aquele que quase chegou e não chegou. É melhor você ser um 0 do que você ser 75, 85, 99%. Você tem que chegar lá, meu irmão. E a gente chega quando nós confiamos plenamente no Senhor. Então eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Quantas bênçãos, já que a gente está falando de números, quantas bênçãos Deus derramou na sua vida até aqui? Quantos anos você tem? Ah, tem poucos anos. Por exemplo, esse que vos fala aqui tem 41. Se eu for contar anos, eu tenho poucos. Mas você já parou para pensar quantos dias de vida eu tenho? Quantas horas de vida eu já rodei, né? São muitas horas. São muitos dias. Muitos dias. E você também. E eu pergunto, o que te faltou até aqui? Faltou provisão? Faltou manifestação do poder de Deus? Eu acredito que não. Eu acredito que todos que estão me ouvindo podem dizer, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Então eu pergunto, irmãos, por que duvidar? Por que nós duvidamos diante de coisas tão pequenas? Por que tememos diante de situações que nós criamos muitas vezes na nossa mente? Os gigantes nem existem. Nós criamos. Nós temos a capacidade de criar algo que não existe e temer mais aquilo que não existe do que temer o Senhor que manifestou o seu poder e a sua glória o tempo todo da nossa vida. Então eu quero dizer para você, meu irmão, ser valente, vamos em frente, não há quem possa nos parar, dentro do propósito que Deus escolheu, nos escolheu para proclamar o seu nome e avançar no seu reino. E Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja. E ele fala, quem quer ser meu discípulo, vem atrás. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e vem atrás de mim que eu estou indo. Jesus disse, ele vai edificar a sua igreja, e eu quero participar disso. Você também? E Jesus garante, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meu querido irmão, aquele que venceu a morte na cruz, aquele que esmagou a cabeça da serpente, aquele que se fez pecado por nós, ressuscitou dos mortos e nos fez novas criaturas, esse Deus que fez tudo por nós, deu a sua vida por nós, ele não vai cuidar de nós nas pequenas coisas? E você fica aí com medo do que você tem que comer, ou beber, ou vestir? Para com isso, né, meu irmão? Vamos crescer, vamos ser maduros, vamos crescer espiritualmente, vamos acreditar nesse Deus que sustenta as nossas vidas. Então, eu não entendo a situação que você está passando, eu sei que há situações difíceis e eu não quero menosprezar a sua dor, mas eu quero lembrar você que esse Deus que permite que a gente passe pelos desertos da vida, como permitiu o povo, ele tem um propósito final. Não quer dizer que todas as coisas que acontecem conosco são boas, mas todas têm um propósito. E ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Meu querido irmão, falei demais já. Um grande beijo e até amanhã. Graças a Deus fechamos mais uma semana. Começamos bem esse livro, capítulo 1. Amanhã começamos a semana, no domingo e não na segunda. Começando já meditando na palavra. Vamos lá, todos os dias, sem falhar. Em nome de Jesus, vamos cumprir toda essa jornada. Um grande beijo e até mais.